Senadores e ex-senadores do MDB organizaram um jantar com o ex-presidente Lula. Estão organizando para amanhã em Brasília. Vai ser na casa do ex-presidente do Senado, Eunício Oliveira. Vamos chamar o Leandro Rezende. Leandro, cadê você? Chegou. Leandro, é aquela ala, né, do MDB que não compõe a candidatura, a pré-candidatura da Simone Tebet, ala entusiasta da campanha do ex-presidente Lula, né? Inclusive com o senador Renan Calheiros, já falando abertamente que gostaria de apoiar o Lula já no primeiro turno. Tem muita gente dentro do MDB, Tainá, que não quer fazer campanha para a senadora Simone Tebet de forma alguma e está bem longe dessa discussão de uma candidatura de terceira via, como foi preconizada aí pelo ex-presidente Michel Temer lá no Brasil Conference. Primeiro, esse jantar, a matéria completa está lá no nosso site, matéria da nossa analista Thaís Arbex, um jantar que vai reunir, pelo que eu consegui apurar hoje, conversando com alguns participantes desse jantar marcado para amanhã. Não vai ter só gente do MDB, tem alguns outros partidos de centro que têm senadores, deputados, políticos importantes que querem fazer campanha para o ex-presidente Lula. Duas coisas importantes que eu consegui de leituras, né, que eu apurei sobre esse jantar. Primeiro, das pessoas do MDB que vão participar, existe um grupo que quer fazer uma deferência para Simone Tebet, quer explicar para ela que, olha, a gente está indo nesse jantar para conversar com o ex-presidente Lula porque nos nossos estados o apoio ao PT é mais importante. E isso está vindo principalmente do MDB lá do Nordeste. Renan Calheiros encabeça essa ala porque sabe da força que Lula tem na região Nordeste. Outros estados também, como Piauí, Ceará, políticos desses estados que são do MDB também devem participar desse jantar. Alguns deles pretendem fazer esse gesto para explicar para Simone Tebet por que estão fazendo esse movimento de encontrar com o ex-presidente Lula e não participar agora dessa pré-campanha de Simone Tebet. Um outro ponto que eu também busquei com alguns senadores que vão participar desse encontro na casa do ex-presidente do Senado, Eunício Oliveira, se já dá para dizer que é uma adesão formal desses políticos à candidatura do ex-presidente Lula, que nessa semana apresentou, né, a chapa com o Geraldo Alckmin como seu candidato à vice-presidência. E a avaliação desses políticos desses senadores, é de que no momento eles querem ouvir o que Lula está planejando para a sua campanha. A gente está aí há cerca de 6 meses da eleição e que não é uma adesão ainda, mas que é, de fato, uma grande possibilidade que políticos não só do MDB não encabecem, aí, não entrem de cabeça nessa tentativa do MDB, junto com outros partidos, União Brasil, PSDB, principalmente, de tentar construir, Cidadania também, de tentar construir uma candidatura alternativa à polarização entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro. Há um entendimento de que, principalmente, esses políticos do Nordeste, principalmente, vão estar, de fato, na campanha do ex-presidente Lula, obedecendo às lógicas locais, né? A gente sabe que o MDB é um partido muito forte no legislativo que tem acordos variados pelo país, dependendo das condições de cada estado. E há uma tendência, de fato, que um grupo grande apoie o ex-presidente Lula. Pois é, né, Leandro? Enquanto esses senadores e ex-senadores almoçam, jantam, aliás, com o ex-presidente Lula, Simone Tebet também, por outro lado, continua articulando e conversando com possíveis pessoas, políticos que podem fazer parte ali da aliança dela, né? Pois é, a gente teve uma reunião muito importante nessa semana. A gente sabe da relação que está se construindo cada vez mais entre a senadora Simone Tebet e o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que é do PSDB, e está ali junto com Dória. É uma coisa diferente, né, nessas eleições. Dois pré-candidatos à presidência, embora formalmente o PSDB tenha o João Dória como pré-candidato à presidência da República, Eduardo Leite também se apresenta como nome para compor a terceira via. E a gente teve essa semana que passou agora, uma semana de articulações muito intensas. Dória foi para Brasília, Eduardo Leite também esteve em Brasília. Já no último final de semana, Eduardo Leite se encontrou com Simone Tebet, também se encontrou com o Sérgio Moro. Então, são vários encontros para tentar se chegar a um nome só para a terceira via. A gente teve também uma sinalização importante desses 4 partidos que estão encabeçando as conversas, União Brasil, Cidadania, PSDB e MDB, uma sinalização clara de que eles pretendem anunciar uma candidatura
candidatura única no mês que vem, ali no comecinho da segunda quinzena do mês de maio. A dificuldade, né, Marcela, Tainá, que a gente tem observado nas pesquisas eleitorais do Datafolha, da Quest Genial, que a gente tem divulgado aqui na CNN Brasil, é de que todos esses nomes da terceira via estão concorrendo numa mesma raia, só que lhes falta voto, né? Eles não conseguem chegar nem perto ainda, somado todas essas candidaturas, de incomodar o presidente Jair Bolsonaro, que está em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto nesse momento, e também não conseguem incomodar o ex-presidente Lula. Então, a demora para definir um nome, apresentar esse nome para o país, vai deixando a possibilidade de se existir uma terceira via cada vez mais difícil, pelo menos por enquanto. Agora, ainda que não tenha voto, digamos assim, Leandro, né? É isso. Ainda que não tenha voto ou percentual muito representativo nas pesquisas, essa terceira via, ela tem uma representatividade, né, dentre o eleitorado. O que lá na frente o quanto que pode valer o voto dessa terceira via, ainda que não seja tão expressivo, mas o que pode acontecer com esse grupo que vai votar na terceira via, para onde que deve caminhar no segundo turno? Qual é a importância também, ainda que não tenha voto suficiente, dessa terceira via se colocar? Olha, a dificuldade de você ter um nome, né, faz com que os nomes que estão, um nome só para a terceira via, que eu digo, faz com que você tenha uma parte do eleitorado que hoje está dizendo que está com o ex-juiz Sérgio Moro, que não aparece mais nas pesquisas, mas tem uma relevância, um peso eleitoral muito grande ainda. Quem está com o João Dória, quem está com o Sérgio Moro, dificilmente vai aderir à candidatura do ex-presidente Lula num eventual segundo turno. A gente não pode perder de vista também de que a saída do Sérgio Moro deu o terceiro lugar na corrida eleitoral, deixou de presente para o Ciro Gomes, do PDT, que tem uma dificuldade de sair dos 9%, 10%, mas a gente não pode descartar que esse é um contingente relevante do eleitorado. Ciro Gomes é um candidato que está num partido de centro-esquerda, o PDT, e ele está tentando fazer um movimento de ir para o centro. Nessa semana, num gesto bastante relevante, ele foi até o Senado, conversou com o presidente do Senado, presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, que é do PSD. Eu conversei com Carlos Lupe, o presidente do PDT, e ele me disse que, de fato, o PDT está tentando trazer o PSD para sua chapa. Isso daria um peso maior ainda para a candidatura do Ciro Gomes e poderia colocar ele como o candidato de terceira via, para além desses 4 partidos que estão tentando negociar aí para consolidar um nome. Mas, Marcela, Tainá, como eu falei, essa questão da demora, isso vai afetando o eleitorado. O dado da pesquisa da Quest Genial, que a gente divulgou nessa semana, mostra que o número de pessoas que quer uma candidatura que não seja nem de Lula, nem do presidente Jair Bolsonaro, atingiu o seu menor nível agora em abril, desde o começo da série histórica. Uma prova de que, à medida que a terceira via vai se digladiando, não consegue colocar um nome só, as pessoas vão olhando para a polarização e vão começando a optar ou pelo ex-presidente Lula ou pelo presidente Jair Bolsonaro, que saiu dessas pesquisas tendo recuperado uma parte dos eleitores que ele perdeu. Então, essa demora está favorecendo, na verdade, a polarização entre os dois. Ficou acertado para o dia 18, né, Leandro, de maio, né, que eles lançariam aí. É isso, não lembrei de cabeça, mas sabia que era por ali. Falei segunda quinzena de maio, mas era isso, né? Já tem essa data marcada aí. E essa semana também tem a reunião do PT para ver se vai aceitar ou não, né, a intenção de voto. Da pré-candidatura, né, da entrada do Alckmin na pré-candidatura do ex-presidente Lula. Marcelo, pelo que eu escutei dos petistas nessa semana, depois do ato, né, o primeiro gesto aí desse casamento que está mais ou menos anunciado desde o comecinho do ano, de que Geraldo Alckmin seria o vice do ex-presidente Lula na chapa. Fizeram a festa, né, Leandro? Só não assinaram os papéis, é isso? É isso, a festa já foi feita, só falta... A foto já está feita, né? O bolo do casamento já está tudo pronto. Agora o cartório deixa para um segundo momento, né? Porque precisa dessa formalização. O PSB já aprovou indicar o Alckmin, o Carlos Siqueira, a gente está vendo ali do lado do ex-governador de São Paulo, está a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, também, ao centro, Geraldo Alckmin e o ex-presidente Lula. O PSB já acertou, já enviou uma carta para o PT formalizando a indicação, a sugestão do nome de Geraldo Alckmin para ser vice. E eu apurei nessa semana que o PT, existia uma ala do partido que sempre foi um pouco receosa com a entrada de Geraldo Alckmin como vice do Lula. Pelo fato dos dois terem sido adversários, pelo fato de Alckmin já ter criticado o Lula várias
vezes e do Lula já ter criticado o Alckmin também. Vários setores do PT entendem que essa era uma aliança muito difícil de dar certo, pelas diferenças ideológicas entre os dois. Mas, pelo que eu apurei, depois desse dia, desse encontro, né, que se deu, em que essa foto, enfim, saiu dos dois já se tratando como companheiros, que foi a frase usada pelo ex-presidente Lula, pelo que eu consegui apurar, o ex-presidente já conseguiu amenizar todas as críticas que o PT tinha a Geraldo Alckmin, ou pelo menos não amenizar, mas fez com que essas críticas cessassem. Então, o partido, a tendência é de que seja uma aprovação muito maciça, muito significativa do nome do Geraldo Alckmin para ser o vice do ex-presidente Lula nessas eleições de 2022, uma chapa que certamente quem há 10 anos atrás não conseguiria nem imaginar essa chapa sendo feita, mas é a chapa que está posta e vai para as eleições desse ano. Loucura, né? Ô, Leandro, obrigada, viu? Muito bom falar com você. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar.